Olá, terceiro ano. Espero que vocês estejam bem e a família de vocês também, como eu gosto muito de dizer. E espero realmente que vocês estejam bem. Não é só uma prática que inicia o vídeo. Tá, o tema de hoje em história é Brasil, a República Nacional Estadista. É um nome, digamos assim, uma nomenclatura diferente para um tema que talvez vocês já conheçam. Se não através dos livros didáticos, pelo menos através do principal nome que representa esse contexto, que é Getúlio Dornelles Vargas, ou Getúlio Vargas. Tá, esse trecho que eu destaquei aqui é interessante porque ele consegue fazer um resumo do capítulo inteiro, e depois, é claro, essa aula será dividida em duas partes. Ele detalha todo esse processo, do golpe, à ascensão econômica, ao surgimento de ideologias totalitárias, o golpe de Estado para o Estado Novo, para a formação do Estado Novo por Getúlio Vargas e o surgimento e fortalecimento dos movimentos de esquerda. A partir de 1930, a sociedade brasileira passou por mudanças políticas, reformas sociais, crescimento da economia, surgimento de ideologias de direita e de esquerda e transformações culturais, mas com a insurreição comunista de 1935, o governo acumulou cada vez mais poderes, obviamente para controlar o Estado num nível em que pudesse intervir em qualquer movimento que fosse contrário à ideologia do Estado. Depois instituiu a ditadura do Estado Novo, um regime político autoritário. Tá? A imagem, eu achei interessante essa imagem, que ela destaca como o que se costuma se defender, sobretudo as pessoas mais velhas, né? Como o Brasil era muito mais organizado, muito mais disciplinado. Enfim, essa imagem aqui ela é representativa em relação a isso. Vargas e o governo provisório. Em outubro de 1930, grupos políticos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais e Paraíba se uniram a oficiais do exército, conhecidos como tenentes, para destituir, eu estou com destruição na cabeça, para destituir o Washington Luiz da presidência da República. Movimento chamado de Revolução de 1930. Teve um de seus líderes, quem? Getúlio Vargas, no poder como chefe do governo provisório em 3 de novembro. A Constituição de 1891, que vigorava até então, foi revogada e os governantes dos estados foram substituídos por interventores, em geral tenentes de confiança do governo, é claro, como sempre. O Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as câmaras de vereadores foram fechadas. Getúlio Vargas passou a governar por meio de decretos. Ele era um governo provisório e depois acabou se instituindo como governo eleito. A situação no Brasil não era fácil, sobretudo diante dos efeitos da crise econômica de 1929, queda vertiginosa do preço do café no mercado internacional, falência de fazendeiros, baixa das exportações, sobretudo dos Estados Unidos, que era o principal comprador de café no Brasil nesse contexto, falta de moedas estrangeiras para pagar a dívida externa, a gente se habituou a tomar empréstimos, milhares de trabalhadores empregados nas cidades, só lembrando que o dólar é a moeda nesse contexto e ainda é hoje para comércio internacional. Portanto, quanto mais dólar você tem no seu país, maior poder de compra você tem, já que é moeda internacional. Como a economia brasileira dependia do café, a primeira medida foi evitar o colapso generalizado desse setor. O que o governo fez? Contrário à concepção liberal de que o Estado deve intervir o menos possível na economia, ele fez exatamente o contrário. Com a intenção de preservar a rentabilidade dos cafeicultores, o governo, em 1931, comprou cerca de 14 milhões de sacas de café estocadas de anos anteriores e as queimou. Jogou no rio, enterrou, enfim, tomou várias medidas para manter o preço médio do café o mínimo possível. O mínimo para que o grande agricultor não tivesse prejuízo. O governo provisório tomou ainda outras medidas drásticas, como a suspensão do pagamento da dívida externa, porque não tinha dinheiro, né? Ou tinha, né? Não sei.
Propostas em conflito. Getúlio Vargas assumiu o poder com grande prestígio, mas sua base de sustentação não era homogênea. Já sabe, né, que dentro do governo de Getúlio ninguém pensava melhor. Haviam grupos, cada um com suas propostas de governo diferente uns dos outros, né? Então cada um tentava exercer poder para fazer com que sua ideologia, sua concepção de governo fosse vitoriosa. Muitos políticos apoiaram a Revolução de 1930, apenas por discordarem do presidente Washington Luiz, ou seja, se uniram em função de um inimigo em comum. Um inimigo em comum. Depois disso, foi que nem na Segunda Guerra. Estados Unidos e União Soviética se uniram contra os alemães. Depois disso, meu filho, você continua sendo o meu desafeto. Eram políticos conservadores e não tinham planos de reformar as estruturas econômicas e sociais do país. Tá. No entanto, uma nova geração de políticos reformistas, eles exigiam uma educação pública obrigatória, exigia também eleições com implantação do voto secreto, para que não ocorresse o controle como ocorria no período oligárquico, o voto de cabresto. Esse grupo reformista pretendia ainda aprovar leis sociais a favor dos trabalhadores e diversificar a economia e livrar o Brasil da dependência do café. Sobre tudo isso, 70%, 75%, eu não lembro o número preciso, da rentabilidade brasileira nas relações internacionais, econômicas internacionais, era a partir do café. Isso era terrível. Quando você lastreia a sua economia em apenas um produto, se der algum chabu, como deu em 1929, sua economia quebra. É que nem a Venezuela em relação ao petróleo. A base econômica da Venezuela é o petróleo. O petróleo baixou o preço, automaticamente o país entrou numa crise. Os tenentes e os políticos reformistas pretendiam construir um Estado forte e centralizado, marcado por uma política nacionalista. Defendia a estatização da infraestrutura econômica, como o petróleo e as minas de ferro, além da criação de uma usina siderúrgica. É uma mentalidade militarizada. Eles tinham uma proposta, sobretudo, de base nacionalista, de defender os recursos naturais do país, de controle, sobretudo, social, né? Uma idealização de ser humano que, na visão deles, era o verdadeiro nacionalista. O Brasil era um país agrícola, monocultor, sobretudo, né? Não é que produzia só só um gênero alimentício, não. Não é que só produzia apenas um produto agricultável. Produziam vários outros, só que tinha um que era majoritário, como vocês bem sabem, era o café. Sistema político fraudulento. Por isso, os políticos reformistas desejavam um governo provisório longo, ou seja, longo o suficiente para promover essas reformas, capaz de realizar as reformas propostas e eliminar o poder das oligarquias e dos coronéis. A Revolução Russa, a Primeira Guerra Mundial, haviam abalado o liberalismo. Então, muitos dos políticos brasileiros que chegaram ao poder através desse golpe, eles eram contra a concepção liberal, que é desnacionalizar as empresas estatais, e eles estavam no caminho inverso a isso, estatizar toda a produção nacional, ou pelo menos as chamadas áreas estratégicas, né, que é de energia, de infraestrutura. Expansão das ideologias autoritárias e nacionalistas, como na Alemanha e na Itália, o nazismo e o fascismo, como já estudamos. E no Brasil foi o integralismo, a gente vai estudar um pouquinho mais adiante. Particularmente com a eclosão da crise econômica de 1929. A usura dos banqueiros era a principal fala contrária ao liberalismo nesse contexto. Getúlio Vargas, tanto do lado dos ultranacionalistas quanto dos comunistas. Getúlio Vargas, contando com o apoio desse grupo reformista, reforçou o poder do governo federal e eliminou a autonomia dos estados, enfraquecendo as oligarquias regionais. Centralizava cada vez mais o poder na mão do governo federal, né, que nesse contexto era no Rio de Janeiro.
Qual foi as principais mudanças no cenário trabalhista, né, para os trabalhadores? Até hoje, Getúlio Vargas é conhecido como os pais dos pobres, né? Uma das principais, na verdade, uma das primeiras e principais medidas tomadas pelo governo provisório foi a criação do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, também chamado de Ministério da Revolução, por meio do qual o Estado passava a intervir nas relações entre patrões e empregados, entre patrões e trabalhadores. É muito semelhante, eu não vou dizer que em todos os detalhes, porque eu não li especificamente a Carta del Lavoro, que é do governo Mussolini, fascista, mas era muito próximo do Estado intervir em apoio à população. Na verdade, Vargas depois ficou conhecido como populista, né? Que se utilizou das necessidades da população para promover a sua imagem. De 31 a 34 foi promulgada a legislação trabalhista vigente até hoje, que é a CLT, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, ou Consolidação das Leis Trabalhistas. Limitação da jornada de trabalho, 8 horas. Regulamentação do trabalho feminino e infantil. Pagamento de horas extras, quando ultrapassasse essas 8 horas, é claro, como vocês bem sabem. Férias remuneradas e pensões e aposentadorias. É interessante que nesse contexto, a média de idade acima de 60 anos no Brasil era muito baixa ainda, ou seja, quem tem uma noção mais ou menos de como funciona a Previdência brasileira, sabe que nesse contexto o Brasil tinha um certo nível de conforto para garantir a Previdência. Hoje o número de idosos tem aumentado e ela está cada vez mais estrangulada por esse novo cenário. Muito embora tenha a dívida das grandes empresas, que não é nem discutido, né? Diante das crescentes pressões operárias, governos de diversos países concederam direitos sociais aos trabalhadores. Eu vou pedir desculpas a vocês. Tem um autor, um historiador, que o título do livro dele é O Roubo da Fala. O que é que significa dizer isso nesse contexto? Esse historiador defende que Vargas acabou pegando várias ideias que já eram defendidas por anarquistas e socialistas em relação aos trabalhadores e transformou tudo isso numa lei e, é claro, ficou como o sujeito que inventou isso para muitos trabalhadores. Como se ele fosse o herói, como se não fosse resultado da luta de vários movimentos trabalhistas. Em curto espaço de tempo, os trabalhadores brasileiros passaram a usufruir direitos sociais, ampliados alguns anos depois com o estabelecimento do salário mínimo, não existia, era necessário obrigar os empresários a cumpri-las. Qual foi a providência que ele tomou? Para isso foram instituídas as juntas de conciliação e julgamento, que resultaram na Justiça do Trabalho, que surgiu em 1941, que até hoje existe. Tá. Em julho de 43, o governo reuniu essas leis na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, que está em vigor até hoje. No entanto, a legislação trabalhista estava voltada apenas para os trabalhadores urbanos, deixando de fora os trabalhadores rurais. E lembrando a vocês que o Brasil até então era majoritariamente nesse contexto rural. Boa parte da população brasileira vivia na zona rural. Então, contemplou pouquíssimos trabalhadores essa CLT. Em março de 1931, Vargas, para controlar os sindicatos, ou no mínimo para vigiá-los, foi decretada a lei de sindicalização. Ele permitia a existência de sindicatos, mas com uma série de regras estabelecidas pelo próprio governo. Poderia haver apenas um sindicato por categoria profissional em cada município. Para funcionar o sindicato, precisava obter o registro no Ministério do Trabalho. Ficou impedido de fazer propaganda política, ideológica ou religiosa. E, para fechar com chave de ouro de controle, estava proibida a união de sindicatos de diferentes profissões, ou seja, ficou proibida uma chamada intersindical, para se dizer assim, né? Muito embora não existia muito bem assim a palavra, não sei se era utilizada nesse contexto, mas os sindicatos entrarem, digamos assim, em um acordo de apoio mútuo, né? O governo implantava um modelo corporativista de organização sindical. Foi nesse contexto que muitos criticaram
o surgimento do peleguismo, né? No caso, um presidente de sindicato alinhado ao governo ou ao patrão. Escolas e hospitais. Vocês estão observando que cada vez mais as políticas do Estado, digamos assim, iniciam uma política de benefício à população menos favorecida. Primeiro no setor trabalhista e agora vamos falar do setor. São os 3 elementos básicos, né, que fazem com que um governo seja visto de maneira positiva pelas classes menos favorecidas: trabalho, educação e saúde. Além das leis trabalhistas, o governo montou um sistema de saúde pública. Será que é o SUS? Construiu grandes hospitais e criou o Ministério da Educação e Saúde. Investiu recursos na área de saúde da criança, da gestão e no combate a doenças endêmicas, como malária, febre amarela e lepra, com equipes deslocando-se para lugares que não contavam com serviços médicos. É interessante que esse conteúdo ele é literalmente completamente ligado ao conteúdo de geografia sobre crescimento populacional no Brasil. A saúde melhorou, o índice de fecundidade era elevadíssimo no Brasil, a média de 6 crianças por mulher, então teve o chamado baby boom no Brasil, né? O crescimento que começou na década de 40, avançou 50, 60, 70 e foi estabilizando nos dias atuais. Foi criado também um vasto programa de previdência social, que é a aposentadoria, com seguros contra invalidez, doença, morte, acidentes de trabalho, seguro maternidade, entre outros. Foi instituído ainda um sistema público de educação básica e foram criadas escolas normais para a formação de professores, as primeiras faculdades de licenciatura, os cursos de licenciatura. Além disso, foram implementadas campanhas pela erradicação do analfabetismo. O Brasil era majoritariamente formado por analfabetos, gente. Aula prática de higiene dentária no ginásio de Santanópolis, na Bahia. Que interessante, né? Santanópolis. Também foram criados nessa época, interessante porque, enfim, a gente deixa pra lá. Também foram criados nessa época o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, SENAI, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, que até hoje existe, né? Deu início ainda à fundação do Sistema Universitário Federal Brasileiro, as primeiras universidades federais. Lembrando que nesse contexto, em 1934, a principal universidade brasileira era a USP, que ainda hoje é a principal universidade brasileira, né? A que mais publica trabalhos no cenário, eu diria até na América Latina. A Constituição e Guerra. Ao final de 1931, os tenentes e os grupos civis que apoiavam o governo Vargas exigiam que se aprofundasse o programa nacionalista e reformistas, ou seja, ainda mais mudanças no sistema político e econômico brasileiro. As reações dos paulistas foram imediatas, até mesmo porque eles estavam no poder, né, antes dessa mudança drástica. Enfim, não foi tão drástica assim, né? Foi um acúmulo de insatisfações por parte dos outros estados ao longo das décadas que se seguiu desde o início da República, né? Em 1889. Lançando uma campanha pela constitucionalização do país, ou seja, a promulgação de uma Constituição, até mesmo porque era um governo provisório, que funcionava por decretos. Apesar de diferentes projetos, as elites políticas paulistas se uniram pela volta do regime constitucional e a autonomia dos estados. Em fevereiro de 32, o governo federal estabeleceu um código eleitoral que convocou uma Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, uma Assembleia que formaria uma nova Constituição. Nessa nova Constituição, ou pelo menos a proposta dela, se exigiria o voto secreto, uma justiça eleitoral para que fiscalizasse, já que existiam várias denúncias de irregularidades nas eleições, estendeu o voto às mulheres a partir de 32, muito embora o Rio Grande do Norte já tinha feito isso em 1927. As eleições ficaram marcadas para maio de 33. Em 9 de julho de 32, os paulistas ainda insatisfeitos com
com a situação, eclodiu a rebelião conhecida como Revolução Constitucionalista. Teve até uma pequena representação na novela Éramos Seis, eu acho, desse contexto da Revolução Constitucionalista. Até hoje, 9 de julho, é uma data comemorativa no estado de São Paulo, mobilizando setores ligados ao café, já que São Paulo era o principal produtor de café do país, a indústria e as classes médias do estado. Também houve a participação de intelectuais, embora os trabalhadores tivessem ficado distantes da rebelião por questões óbvias, né? Eles viram a condição socioeconômica deles melhorarem significativamente com as reformas, não receberam o apoio esperado de outros setores, sobretudo de Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Restritos a São Paulo, os conflitos duraram 3 meses. Eles se renderam em 2 de outubro de 32. Vários líderes foram presos e muitos foram obrigados a se exilar no exterior. As elites paulistas mas ainda assim tiveram alguns ganhos, né? Teve uma convocação da Assembleia Nacional Constituinte, não poderia ser revogado, e foi nomeado um segundo interventor civil e paulista, Armando de Sales Oliveira. Portanto, teve uma reconstitucionalização do país, ou seja, seguiu uma Constituição, uma Carta Magna, né? Governo Constitucional. As eleições para formar a Assembleia Nacional Constituinte ocorreu em 3 de maio de 1933. Foram eleitos 214 deputados e mais 40 chamados de representantes classistas, eleitos por sindicatos. Na nova Constituição, promulgada em 16 de julho de 1934, já viu que esse julho aqui é um mês especial, né? Principalmente porque eu nasci nesse mês. Estavam garantidas as instituições liberal-democráticas, mas dela também constavam várias medidas do governo provisório, como o poder para interferir nos assuntos econômicos e sociais, centralização do poder em alguns setores. Embora a Constituição determinasse eleições diretas para a presidência da República, ficou estabelecido nas disposições transitórias, ou seja, no espaço de transição do modelo oligárquico para o modelo de um novo governo, ocorreria uma série de regras transitórias, ou seja, de regras que regulariam a transição de um governo para o outro. Que o primeiro presidente da República seria eleito pelos parlamentares. Adivinha quem foi eleito? Getúlio Vargas, dando início ao período constitucional. Durou até 37, quando ele deu o golpe. Ao mesmo tempo, a sociedade brasileira protagonizava, quase não saiu essa palavra, conflitos entre organizações de direita e de esquerda, o que não representava uma particularidade do Brasil. Na Europa também ocorria esses conflitos entre esquerda e direita, inclusive muitos historiadores, eu incluo Eric Hobsbawm, né, um dos principais nomes, que nesse conflito entre direita e esquerda foi um ambiente que favoreceu a expansão militar e ideológica do nazismo e do fascismo. Segundo eles, os burgueses dos países europeus via os nazistas como um tampão, né? Uma forma de impedir a expansão do comunismo. Conflitos pelo poder. Anauê, e a gente vai entender o que significa isso, que é uma palavra tupi-guarani. Ação Integralista Brasileira, ou chamado também de só de integralistas. Foi fundada em 1932, a partir da união de diversos grupos e partidos políticos ultra. Interessante esse prefixo aqui, ultra é sempre de extrema radicalidade, nacionalistas e de extrema direita, sob a liderança de Plínio Salgado. Na sua origem, o movimento foi fortemente influenciado pelo fascismo, que naquela época cresciam na Europa. Tem um livro muito interessante, quem gosta de literatura nacional, Lima Barreto, O Triste Fim de Policarpo Quaresma. É um livro literalmente não vou chamar de chacota, mas eu interpretei como se fosse uma piada aos ultranacionalistas, como Policarpo Quaresma era um extremo nacionalista e começou a observar as várias contradições desse ultranacionalismo. Quem tiver interesse ou quem já leu, é um livro interessante para falar desse nacionalismo nacional, desse nacionalismo brasileiro. Nacionalismo nacional é foda.
defendia a existência de um partido único, fim da liberdade de expressão, ou seja, como hoje nós podemos mandar o presidente vá tomar no estádio, não existiria isso. Eliminação de qualquer oposição, só existiria um partido. A personalidade do líder, ou seja, um líder que seria, não sei nem se posso dizer um deus, não sei. Nacionalismo radical, tudo deveria ser nacionalista, tudo, seu sapato, sua calça, enfim. A recusa da democracia liberal e ao socialismo, mais ainda socialismo, destaco sobretudo que o socialismo. Eles eram radicalmente contra. O controle do Estado sobre os meios de comunicação, a manutenção das hierarquias sociais, o uso da violência para impor as determinações. Parece um livro de George Orwell, 1984. Combate sem tréguas ao liberalismo, ao comunismo e ao capitalismo financeiro. Valores mais tradicionais da Igreja Católica eram o que eles mais defendiam, né? Eles eram extremamente religiosos. Plínio Salgado era o principal líder, e teve aqui o caso de Alagoinhas também. Teve um integralista, esqueci o nome do cidadão. Tinha como projeto a construção de uma sociedade em que todos pensassem de maneira igual, pois tinha um horror ao pluralismo de opiniões, típico dos regimes democráticos. O símbolo da associação integralista era a letra grega sigma, cujo significado é soma, agregação. Os integralistas se cumprimentavam, espia o negócio aqui, ó, com o braço direito levantado e esticado, a palma da mão virada para o chão, dizendo a saudação Anauê, que em tupi significa você é meu irmão. Será que parece com algum? Será que eles copiaram de algum outro movimento, de alguma outra ideologia, esse cumprimento? Com a permissão do exército, a ação integralista tornou-se uma organização paramilitar, cujos militantes andavam uniformizados, eram chamados camisas verdes também. A partir de 1936, a ação integralista organizou-se como um partido político, com 500 mil a 800 mil filiados. Muita gente, viu? Que na época era muita gente. Lembrando que o Brasil aqui não tinha atingido nem a metade da metade do número de pessoas que hoje existem no Brasil, 209 milhões. Chegou a eleger, nas eleições de 1936, cerca de 500 vereadores, 20 prefeitos e 4 deputados estaduais. Isso é muito significativo. Isso aqui tudo antes da Segunda Guerra. Contra o fascismo, a Aliança Nacional Libertadora reuniu um monte de gente, mas os nomes que mais incomodavam os governantes eram, claro, os comunistas, né? Em 1934, inúmeros segmentos sociais brasileiros mobilizavam-se contra a possibilidade de uma nova guerra mundial. Todo mundo com medo da Primeira Guerra. Teve tanto medo que, eu não sei se foi esse medo, mas enfim, foi inevitável, surgiu uma segunda. 5 anos depois. Dentre eles estavam, estava fazendo cálculo aqui, né? Que rapaz, sou péssimo em matemática, coisa tão simples. Dentre eles estavam sindicalistas, intelectuais, estudantes, militares e militantes de esquerda. Em março de 1935, foi organizada no Rio de Janeiro a Aliança Nacional Libertadora, liderada por militares identificados com o movimento tenentista. A Ação Nacional Libertadora, caracterizava-se como uma frente antifascista, da qual participavam organizações feministas, no caso femininas, né? Enfim, mas não sei se o termo no Brasil feminista era utilizado com muita frequência, culturais, estudantis, sindicais e profissionais liberais. A presidência da organização cabia ao almirante Herculino Cascardo, e a luta principal era contra o integralismo e a Lei de Segurança Nacional, promulgada pelo governo Vargas em abril. No programa da Aliança Nacional Libertadora, eu tenho que rever ali o nome, porque eu não memorizei ainda bonitinho, ocorreu o cancelamento da dívida externa, era a proposta deles, combate ao capital estrangeiro, tinha um certo nível de nacionalismo ainda, tá vendo? Liberdades democráticas, reforma agrária e o fim da exploração dos camponeses. Eles conseguiam contemplar muito mais os camponeses do que a CLT.
Carlos Lacerda, um dos nomes que fazia parte da Aliança Nacional Libertadora, lançou como proposta Luiz Carlos Prestes para presidente de honra da aliança, já que ele fez parte da intentona não, qual é o nome da coluna Prestes, que circulou o Brasil como um todo, mobilizando contra as oligarquias. O convite representava, acima de tudo, uma homenagem ao antigo líder do movimento tenentista e um conhecido de seu grande prestígio político e popular. A Ação Nacional Libertadora fundou aproximadamente 1.500 núcleos. Diversos jornais conservadores a acusavam de planejar o regime comunista no Brasil. Um monte de gente pensa assim hoje, né? Está tendo um plano para o Brasil se tornar um país comunista. De radicalização política entre aliancistas e integralistas, em frequentes brigas de rua. Eita, meu Deus. O crescimento da Aliança Nacional Libertadora incomodava o governo, que queria o fechamento da organização, já que eles não viam com bons olhos um grupo que eles estavam meio que perdendo o controle sobre sua fiscalização e as ideologias que estavam sendo disseminadas dentro dessa organização, para declarar a ilegalidade da aliança. Não demorou a surgir, no caso, uma desculpa, né? Luiz Carlos Prestes, que há meses vivia clandestinamente no Rio de Janeiro, proclamou apoio à Aliança Nacional Libertadora, num manifesto em que defendeu todo o poder à Ação Nacional Libertadora. A frase similar às palavras de ordem de Lenin, comunista, russo, todo o poder soviético, foi o álibi de que o governo Vargas necessitava para declarar a ilegalidade da aliança. Assim, em julho, eu falei desse mês aqui, né? Tá vendo como esse mês é bonito? Acontece várias coisas nele. A NL deixou de existir em termos formais, porque em termos práticos continua a existir. Então, na próxima aula, veremos a insurreição comunista de 35, na nossa segunda parte, para fechar esse conteúdo. Espero realmente que vocês estejam bem e até a próxima.